nossa linda máquina de costura tem um recurso que são as linhas guias para que você possa usá-las como auxílio para costurar reto mesmo sem marcações. E essas marcações são utilizadas na prática de acordo com a margem de costura que você jogou no seu molde. Essa aqui é a chapa da agulha da máquina eletrônica. E aqui ela tem algumas numerações: 10, 20, 30, 40 e 50. Essa marcação é em milímetros, ou seja, quando a agulha está centralizada, ela entra exatamente aqui no meio do meu calcador, ó, nessa parte. E aí, dessa partezinha da agulha centralizada até o 10, quer dizer que eu tenho 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Da agulha até o 20, 2 centímetros, até o 30, 3, até o 40, 4 e até o 50, 5 centímetros. Entre essas marcações, a gente tem esse meiozinho aqui, que é meio centímetro, então ela vai contando de meio em meio. Então, até o 10, eu tenho 1. No meio dessa marcaçãozinha que não tem número, eu tenho o 15 milímetros, ou seja, 1,5 centímetros. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. E essas são as marcações que a gente vai utilizar para costurar roupas. E essa aqui é a chapa da agulha da máquina mecânica. Ela é um pouquinho mais limitada, mas a lógica é a mesma. Então ela tem a marcação do 10, que é 1 centímetro, aqui ela tem o 15 também, que é 1,5, e vai até o 2. Só que na máquina mecânica você tem as marcações tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui eu tenho uma modelagem e esse aqui é o tamanho original dela. E aqui foi a margem de costura que eu acrescentei para poder costurar. Então aqui nesse caso, o que eu faria? Eu viria aqui com a minha peça, ó, iria encaixar aqui no 1 centímetro. Então 1 centímetro ele é aqui, eu tenho que estar vendo a marcação do 10. Ó. E aí a minha agulha iria passar aqui nessa parte e iria costurar com 1 centímetro bem certinho. Se eu quiser costurar com 1,5, é só fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, e encaixo no 1,5, que é essa segunda marcação. Com 2 centímetros eu encaixo aqui, 2,5, 3 e assim por diante. Então, como você já sabe, quem costura reto é a máquina de costura. Porém, existem algumas coisas que a gente precisa fazer para que essa costura tenha um melhor desempenho. E uma dessas coisas é utilizar uma linha da cor do seu tecido se ela não for de pesponto. Então daqui pra frente, todos os exercícios que você fizer, você vai colocar uma linha da cor do seu tecido, principalmente porque a gente também vai colocar esses exercícios depois no seu portfólio. Então a sua costura precisa estar o mais perfeita possível. E eu vou utilizar uma linha preta para te auxiliar a enxergar melhor daí. Mas você vai perceber que a minha costura não vai ficar sempre bem retinha e vai ter várias ondulações. Mas isso é por conta da cor da linha e por ela não ser uma linha especial para pesponto. Então aqui eu fiz um teste com 3 tons de linha, um intermediário, um bem escuro e a cor da linha, para vocês verem a diferença. Isso basicamente acontece porque o algodão cru é um tecido que tem a trama bem aberta. Se você observar, você consegue ver o fundozinho aqui, ó, azul, através desses pontinhos que estão abertos. Então, se você está costurando e ele está vindo nessa trama e por um acaso ele vai para a trama do outro lado, acontece essa diferencinha que você tá vendo aqui, ó. Aqui no laranjinha também acontece, ó. Ele aconteceu aqui, ó. Só que a gente não consegue ver tão nitidamente quanto a gente vê aqui na preta. E no branquinho também aconteceu, só que ele fica tão perceptível que nem eu consigo ver mesmo olhando de perto assim. Então por isso que o ideal é que você utilize a linha da cor do seu tecido, porque quando você utiliza uma cor diferente, qualquer desnivelamento que dá na trama mesmo fica muito nítido. Agora coloque o tecido um sobre o outro e alfinete na posição correta para que a máquina possa pulá-lo. Então a minha marcação de 1 centímetro tá aqui, minha agulha tá centralizada. Eu vou colocar, ó, aqui bem certinho, encostadinho nessa marcação. E aí o segredo aqui para você costurar bem retinho é o seguinte: você encaixou aqui no 1 centímetro e antes você estava costurando com uma linha de marcação aqui que você ficava olhando para esse centro aqui para ver se a linha estava chegando e mantendo aqui. Agora, o único lugar que você vai olhar, o único, é a marcação de 1 centímetro. A agulha fica movimentando, subindo e descendo aqui o tempo inteiro e fica puxando a nossa atenção. E é muito natural que por isso você queira olhar para ela. Mas a partir do momento que você dá uma olhadinha para ela, quando você vai ver, a sua costura deu uma entortada grande. Porque nessa hora a sua mão faz assim e você nem vê por conta do movimento da agulha. Então fixe o seu olhar aqui nessa marcação de 1 centímetro e olhe bem para ver se o tecido, conforme vai costurando, está mantendo aqui. Começando com um retrocesso. Então agora eu só vou olhar para minha marcação de 1 centímetro, ó.
Eu fixo bem o meu olhar nela para ver se tá indo bem certinho lá. Acaba que o princípio é o mesmo de ter uma linha marcada aqui no meio, só que ao invés dessa linha estar aqui, ela tá aqui num centímetro. Dou o retrocesso no fim. E se você quiser usar uma outra marcação, é só seguir o mesmo princípio. Vou fazer aqui com 2,5 agora. E fico olhando fixamente para essa marcaçãozinha aqui. Ó, então a minha costura ficou assim, e quando eu venho aqui medir, eu percebo que ambas, tanto a de 1 centímetro quanto a de 2,5, ficou milimetricamente certinha. Fala sério, essas marcações da máquina são uma verdadeira bênção, né? E daqui pra frente você já sabe, com elas fica super fácil de você costurar reto com qualquer marcação que você precisar. Então não precisa fazer marcação com carbono, com caneta, nada disso. Tente se acostumar com essas marcações desde agora. Utilize somente elas, porque você vai ver que você vai se acostumar muito rápido e vai costurar bem retinho só com elas.